Começa agora o Por Acaso, onde cada caso é um caso. Apresentado pela Gabriela Larissa, ou derramada pros íntimos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Por Acaso, onde cada caso é um caso. E o episódio de hoje é feito especialmente para você que é um apressado, porque a média é fazer o nosso episódio mais curto da história hoje. E isso é porque estamos aqui a fim de complementar alguns itens específicos do episódio anterior que a gente acabou deixando de fora e julgamos que não era interessante deixar de fora. Então agora nós vamos colocar tudo isso dentro. E para ter essa conversa aqui comigo hoje, tem o Arthur Gasparindo, biólogo. Bem-vindo, Arthur. Obrigado. É que você falou biólogo com um tom de que ia ter mais coisas, mas eu lembrei que eu não sou nem um pouco interessante. Oi, Derra. Olá. E o Vinícius de Oliveira, graduando em Física Médica. Bem-vindo, Vinícius. Olá, sou eu de novo. Viu como a apresentação dele teve um tom de conclusão? E conosco, do outro lado da rua, nós temos a nossa camarada Gabriela Larissa, que tem exatamente a mesma formação do último episódio. Sim. Eu não lembro o que a gente disse. Ela é biomédica, pesquisadora e podcasteira profissional e É isso aí. fez uso de várias coisas de permanência estudantil. E é por isso que ela é uma autoridade no assunto hoje. Estou longe de ser uma autoridade, na verdade o que a gente está fazendo aqui se configura como um relato de experiência, que é algo extremamente longe de uma pesquisa científica, né? É importante deixar isso claro, mas são reflexões que são pertinentes, que são relevantes e que partem, né, de mim, mas que também eu já conversei com outras pessoas em vários ambientes e que é um assunto que a gente considerou relevante. E tem também as políticas da permanência que são factuais. Então, a gente está apresentando estratégias da universidade que realmente acontecem, né? E no último episódio, por falar em estratégias da universidade, a gente falou sobre os aspectos da moradia estudantil e do auxílio financeiro que a faculdade disponibiliza para os jovens que precisam, né, para se manter na universidade. Só que a gente não falou de várias outras coisas importantes. Uma dessas coisas importantes é o restaurante universitário. Então, muitas universidades têm restaurante universitário, que é um restaurante que oferece refeições balanceadas a um preço acessível para os estudantes. Então, muitos desses restaurantes têm preços muito baratos, né? Alguns são um pouquinho mais caros, mas a intenção é tornar o custo do poder do estudante. E isso é uma política muito importante de permanência, porque quando a gente fala de permanência estudantil, a gente não tem que pensar somente em termos de esse estudante estar matriculado no curso, porque ele tem uma vida e ele precisa viver essa vida com dignidade, né? E ter uma refeição de qualidade é uma coisa extremamente importante e que, embora não pareça, também é uma questão elitizada. Inclusive, muitos alimentos que são baratos, alimentos que são práticos e que são rápidos, são alimentos ultraprocessados, são alimentos que têm um teor nutricional terrível, né? Eles têm muitas gorduras, têm muitos açúcares. Então, por exemplo, mortadela é um tipo de alimento que é ultraprocessado, que é um alimento relativamente barato. As carnes processadas em geral, hambúrguer de caixinha, tudo isso são coisas que são mais baratas do que se você pegasse um corte de carne, por exemplo, né? E aí, existem duas coisas que fazem com que esse jovem não tenha essa alimentação adequada. Um deles é o fator financeiro, né? E o outro, que é o fator que ninguém fala, porque sempre vem alguém dizer assim, não, mas o quilo da cenoura tá R$5. O outro fator é a questão do tempo. Então, muitas vezes, o estudante da permanência, ele tá tendo que se desdobrar muito para conseguir acompanhar o curso, ou às vezes ele está trabalhando fora. E não sobra tempo para que ele cozinhe, para que ele faça as refeições. Ele não é capaz de pagar alguém para fazer essas refeições para ele, né? Alguém que tem condições de ter uma cozinheira não é alguém a ser contemplado por uma política de permanência. E o outro fator também é que a boa alimentação requer instrução. Então, algumas coisas são culturais. Então, às vezes, isso é um aspecto que essas pessoas não puderam explorar ao longo da vida. Assim como elas não tiveram oportunidade de desenvolver outras coisas, né? Muitas vezes a pessoa não aprendeu idiomas, ela não aprendeu esportes e ela não aprendeu a se alimentar corretamente. Porque a informação também é uma questão de segregação social, de separação, né? Então, a informação, ela, embora seja um direito de todos, ela não chega em todos. Então, são várias coisas a considerar.
E no momento que a universidade oferece essa refeição adequada, balanceada, a um preço acessível, ela está possibilitando que esse estudante consiga contornar uma série de problemas que vem desde lá de trás, né, do que ele aprendeu a fazer, do que ele pode fazer e do que ele pode pagar para ser feito, né? Então a gente não podia deixar isso de fora. Infelizmente não é toda universidade que tem RU, que é o restaurante universitário, é a sigla famosa, né? Ou alguns chamam de RU. Nunca Não é. vi dizer isso. Eu já Também vi. não. Vamos Eu no já fundo. vi. Embora seja muito importante, não é toda universidade que tem. Aí algumas universidades têm auxílio alimentação para contornar essa questão. Não contorna tão bem, porque geralmente o auxílio alimentação ele é muito menor. E comer fora do restaurante universitário é muito mais caro do que dentro, Sim, né? e aqui no nosso próprio campus, isso é um auxílio alimentação não conseguiria resolver nada, porque a Unesp de Botucatu fica, não em Botucatu, fica em Rubião Júnior, um distrito fora, fica tipo a 6 quilômetros do restaurante acessível mais próximo. E tem alguns restaurantes aqui perto, mas todos eles são muito caros, coisas de tipo 80, 90 reais o quilo. Isso não é razoável para estudantes universitários que precisam de ajuda para pagar aluguel. Enfim, mas é isso. O restaurante universitário existe, algumas unidades contam com isso, é importante ressaltar. E tem as outras que têm o auxílio alimentação, que independente do valor, é uma ajuda, né? A permanência estudantil, ela não se propõe a custear tudo que o estudante vai fazer. Ela se propõe a ajudar esse estudante, né? Então, infelizmente, da forma que estão as políticas atualmente, a gente não consegue esperar que os auxílios permanências cubram tudo o que uma pessoa precisa para viver com dignidade, né? Muito progresso foi feito, como a gente comentou no outro episódio. Então, por exemplo, o acúmulo de algumas bolsas foi permitido, porque antes era uma atrocidade completa. Eu falei no episódio anterior, mas eu faço questão de repetir, que é uma atrocidade completa o jovem depender de auxílio permanência, ele ter que ser prejudicado curricularmente por ele não poder ganhar uma bolsa de iniciação científica que conta pontos de currículo, porque ele tem uma bolsa que é um auxílio de permanência. Eu achei até, você falou que às vezes ele tem que trabalhar fora, mas às vezes ele tem que trabalhar dentro, porque tem atividades extracurriculares dentro da própria universidade que o aluno precisa fazer, às vezes estágio, às vezes projetos de extensão, e a maioria dessas coisas também não dão bolsa, também não são remuneradas. Então, a pessoa tem que ir nas aulas, estudar para as provas, tem que trabalhar até dentro da faculdade e tem que arrumar tempo para trabalhar fora para se sustentar. Enfim. Uma outra coisa também que eu percebi depois que a gente terminou de gravar o episódio anterior, e que é uma coisa que sempre me indignou pessoalmente, assim, é a questão das pessoas que têm mais condições socioeconômicas terem tempo para pensar o que elas vão fazer. Isso foi uma coisa, um luxo que eu nunca senti que eu tinha. Então, quando eu terminei o ensino médio, eu tava desesperada para entrar na faculdade. Porque eu não sabia se eu ia ter como pagar cursinho, se eu ia ter como fazer cursinho, porque eu teria que trabalhar, porque eu já teria terminado o ensino médio. E você terminar o ensino médio e ficar alguns anos no cursinho, fazendo exclusivamente cursinho, isso é um luxo praticamente inominável. E mais, sei lá, 70% da população não tem condições de fazer isso. Então eu falei, inclusive, daquela situação, né, das pessoas entrando na faculdade, falando, tipo, é que eu estudei em escola pública. Só que depois da escola pública, a pessoa fez 2 anos de cursinho, num cursinho muito bom. Sabe? Não se está, de novo, no mesmo patamar. Existem níveis, né, de diferenças socioeconômicas. Então essa pessoa, ela não pôde pagar por uma escola particular, o que, inclusive, não deveria ser feito por ninguém, porque o mínimo que a gente tinha que esperar era que a escola pública fosse tão boa quanto uma escola particular, mas infelizmente não é. Isso também é um outro nível de problema, né? Mas essa pessoa que pôde fazer isso, ela tem uma outra condição socioeconômica. Ela não chega a ser uma pessoa que tem dinheiro, porque quando a gente fala de pessoas com dinheiro, com poder aquisitivo, a gente está falando de uma diferença grande, né? Mas esse tempo para esperar, para pensar, não passei, vou fazer cursinho e vou tentar de novo, isso era uma coisa que eu morria de medo, porque eu pensava, cara, se eu não passar agora, eu não sei se eu vou poder tentar de novo depois. E se eu for tentar, eu não vou mais estar na escola. E se eu não estiver mais no cursinho, e se eu estiver trabalhando e não estiver conseguindo aprender, e aí esse é o momento que tá tudo mais fresco. Então, fiquei sentindo que eu precisava passar, e isso foi uma coisa que deu certo. E aí você pensa, beleza, então superamos.
Mas não, porque a parte ruim é que nunca superamos. As coisas nunca são superadas. Teve todo aquele momento da graduação e tudo mais, aquela questão, o impacto social que isso tem, porque você não consegue estar nos mesmos lugares que as outras pessoas, você não consegue conversar sobre as mesmas coisas que as outras pessoas. Existe essa exclusão social, né? E isso, além disso, existe também o ponto em que você termina a graduação. E quando eu terminei a graduação, eu estava desesperada para entrar no mestrado. Eu não podia parar e pensar, não, eu vou terminar, aí eu vejo o que faço. Porque se eu termino e vejo o que faço, quem que me sustenta? E isso é um luxo que não é todo mundo que pode ter. Então, eu terminei a graduação, inclusive foi uma coisa interessantíssima, porque eu fiz um ano de estágio, que é obrigatório do meu curso. Primeiro ano do estágio, eu fiz em iniciação científica, com a bolsa que eu tinha. O segundo ano do estágio, eu escolhi fazer em análises clínicas, porque eu pensava, poxa, eu quero fazer o mestrado, só que não tem bolsa para todo mundo. E se não tiver bolsa, eu não consigo fazer, então eu preciso dar um jeito de trabalhar. Então eu preciso ter alguma carta na manga, que se eu precisar, eu posso acionar essa carta. Então, essa questão da diferença socioeconômica, ela interfere no seu poder de escolha. Ela é uma coisa que te molda em vários níveis. E aí eu fiz o estágio, e aí no meio do estágio, minha bolsa de iniciação científica foi prorrogada. E lógico que eu não ia deixar minha bolsa de iniciação científica e ficar só no estágio. Então eu continuei o estágio e finalizei a minha iniciação científica enquanto eu prestava a prova do mestrado. Então eu estava fazendo as 3 coisas ao mesmo tempo. E esse prestar a prova implicava numa questão também extremamente relevante, que era que eu precisava estudar inglês. Porque, como a gente falou extensivamente no outro episódio, isso não é uma coisa que estava acessível para todo mundo. E isso é um grande divisor, é uma coisa que tem o mesmo peso do que a prova de conhecimentos específicos da área de pós-graduação que você vai fazer. Então, o que você aprende na faculdade é tão importante quanto o privilégio que você teve antes, porque na faculdade não tem aula de inglês. E aí, eu fiz tudo isso junto, e eu sentia que, puxa, e se eu não entrar no mestrado agora? E se eu não tiver feito estágio e acabar entrando e não tem bolsa? E eu vou fazer o quê? E é uma situação muito desconfortável. E as pessoas que têm o privilégio de parar e pensar, de olhar e falar, tipo, nossa, não, eu vou tentar agora, eu vou ver se vai abrir no meio do ano, são pessoas que não têm, em geral, noção de que isso é um privilégio. E que isso faz com que muita coisa seja desatropelada. Então, eu estava finalizando o meu relatório final de iniciação científica enquanto eu escrevi meu projeto de mestrado. E aí, isso acarreta uma série de coisas, porque ciência requer tempo, publicar artigos requer tempo, requer trabalho, requer empenho, só que escrever um projeto de mestrado também. E como é que fica, né, esse jogo todo? Então, isso é uma coisa, esse tempo para esperar entre as fases é uma coisa que eu nunca senti que eu poderia me dar o luxo. E existem poucas coisas na vida que eu escuto que eu penso, tipo, uau, isso é extremamente luxuoso quando o momento que alguém fala, estou tirando um ano sabático. Gente, tipo, as pessoas tiram um ano pra elas não trabalharem. Sabe, tipo, o que é excelente, seria muito legal se todo mundo pudesse fazer, mas dentro de algumas realidades isso é simplesmente impossível. Quando eu ouvi essa palavra pela primeira vez, que foi, tipo, há uns 2 anos atrás, eu fiquei, tipo, o que é ano sabático? Pensando, tipo, é um feriado religioso? Tipo, o que tá acontecendo? E quando me explicaram, eu fiquei, tipo, não, acho que eu não entendi. E era isso. E isso é um bagulho que eu nunca tive contato antes, é uma coisa que nunca passou pela minha cabeça, que eu não sabia que uma pessoa podia escolher fazer isso. E fazer um ano de cursinho depois do seu ensino médio é quase que um ano sabático. É um ano que você tá tirando ali pra se descobrir, pra pensar na faculdade, pra estudar direito, pra correr atrás do que você perdeu. Então ganha-se ali um tempo formativo muito grande. Então a pessoa faz o ensino médio em 3 anos, depois ela faz 2 de cursinho. E ela revê tudo. A carga que essa pessoa chega, a bagagem que ela chega, a condição que ela teve de criar bagagem é muito diferente. É outra coisa, é outra realidade. E tem também a outra coisa que acontece, né? Que quem não teve essas oportunidades antes da universidade, quando você entra na universidade, você se depara com oportunidades, né? Então, às vezes, a universidade tem parceria com coisas para línguas, às vezes, não sempre, né? E às vezes essa parceria também é paga, inclusive, é importante falar isso aqui.
Às vezes a universidade tem atividades físicas, tem grupos de coisas do tipo, tem grupos de extensão para fazer trabalho voluntário, várias coisas que você pode se descobrir, né? E a pessoa que não teve essas oportunidades antes, no momento que ela entra na graduação, ela passa a ter algumas dessas oportunidades. E existe essa necessidade de poder se desenvolver plenamente, que foi uma coisa que foi negada dessa pessoa durante muito tempo. Só que as outras pessoas que entram, muitas vezes, elas também têm essa oportunidade, só que muitas vezes elas já experimentaram, elas não precisam mais, né? E existe uma pressão de quando você não tem oportunidade de fazer as coisas, que quando essas oportunidades aparecem, que você tem que abraçar, né? Então é uma mentalidade muito diferente que acaba se criando. Eu tenho muito essa impressão, né? Pelo menos pra mim, falando em sentido de experiência pessoal. E é muito legal que a universidade ofereça isso, essa chance de desenvolvimento. Isso é um dos pontos altíssimos, né, da universidade. Inclusive aqui no campus da Unesp, acho legal falar, a gente tem uma parceria com o Instituto Confúcio, né, a Unesp em geral, que é para aprender chinês de graça com professores chineses, por exemplo. Aqui no Instituto de Biociências a gente tem um programa de atividades físicas que não é permanente, mas que ele está em execução, ele está funcionando, né? E tudo isso são coisas extremamente relevantes, porque as pessoas que não tiveram poder socioeconômico há um tempo atrás, isso é uma coisa que tem mudado também, infelizmente, mas elas não tiveram, como eu disse no episódio anterior, e que eu faço questão de repetir, elas não tiveram acesso à cultura, elas não tiveram acesso ao desenvolvimento de habilidades, não tiveram acesso ao pleno desenvolvimento enquanto seres humanos, né? E isso é uma grande frustração que eu aprendi ao longo do tempo que eu estive na universidade, né? Que a sensação que dá, muitas vezes, é que o dinheiro compra dignidade, sabe? Então, por exemplo, você não sabe fazer isso, você não sabe fazer aquilo. A questão não é que você não sabe, a questão é que você não pôde, sabe? É uma questão muito pesada, é um sentimento, assim, muito ruim, nesse sentido, assim, do que você vê, do que pode ser feito com dinheiro, do que as pessoas que têm dinheiro alcançam e como elas são vistas também, né? Então, dentro da universidade isso é escancaradíssimo. Claro que pra mim é o lugar mais escancarado porque é o lugar em que eu estou, é onde eu estou vivendo. Mas, com certeza, em vários outros lugares as pessoas devem ter essas sensações também. Só que eu tenho, na universidade, uma sensação terrível também, durante a pós-graduação, de que você sempre vai estar atrás, não importa o quanto você esteja trabalhando para fazer aquilo, porque é muita coisa que passou para você correr atrás depois. É muita coisa. E não só é muita coisa, mas existe essa diferença de mentalidade. Então, por exemplo, puxa, isso aqui é uma oportunidade, eu acho que eu tenho que abraçar isso, porque e se não tiver de novo? E se não tiver mais? E esse é um medo que eu tenho a impressão, eu posso estar muito errada nisso, né? Mas eu tenho a impressão que as pessoas que têm condições socioeconômicas não têm. Elas não sentem que elas precisam abraçar a oportunidade porque depois elas não terão. Porque elas sempre tiveram os direitos delas resguardados, a dignidade delas, o acesso delas protegido. Acho que uma coisa que é muito de pobre também, que eu percebo, que é quando aparece uma oportunidade. E a pessoa olhar para aquela oportunidade e falar, nossa, que da hora que tem isso aí, hein? Tomara que alguém pegue isso aí, não é o tipo de coisa que é pra mim, não. Isso aí, vai ter qualquer processo seletivo, eu não vou conseguir passar. Porque a gente tem essa dificuldade, por exemplo, de juntar currículo e tudo mais, e aí acaba tendo essa mentalidade também, de a pessoa sentir que não é pra ela aquilo. Pois é, saiba disso, lembre disso, Outra coisa que é uma atrocidade é o quanto a diferença socioeconômica continua sendo um fator curricular na pós-graduação. Então, existem congressos internacionais. Congressos internacionais são coisas que são muito bem vistas, se você foi no congresso, se você participou do congresso. Só que, às vezes, o congresso internacional é em outro país, e isso custa muito dinheiro. E a universidade, ela dá um auxílio de custo, só que ela não custeia a viagem inteira, né? Ela dá um auxílio para os pós-graduandos, se tiver recurso, e se você solicitar na época que tem recurso, tiver essa sorte, eles direcionam para pagar uma parte, mas eles não pagam tudo. Então, existem muitas coisas na pós-graduação que ainda são reforçadores de diferenças
sociais, né? Inclusive, uma coisa interessante é que você ir num congresso internacional que está sendo realizado no Brasil parece ter menos valor do que você ir no mesmo congresso internacional quando ele é em outro país. Por algum motivo. E por que isso é assim? Parece que avaliam o valor do congresso com base no quanto dinheiro você gasta pra ir pra lá, né? Sim, sim, parece. Parece piada e não é. E realmente é isso, sabe? E aí, você fala outros idiomas, isso é bem visto na pós-graduação. Mas quando que você aprendeu esses idiomas? Como que foi isso, sabe? Tipo, isso também é uma coisa que é bem vista, que é um diferencial, porque existe, né, esse anseio da pós em fazer internacionalização. Só que a questão de viajar para o exterior, de fazer intercâmbio, não são coisas que perpassam na cabeça de alguém que tem um panorama socioeconômico desfavorável, sabe? Não é uma coisa que eu pensava. Quando eu era criança, eu não pensava que algum dia eu iria viajar para um outro país. E aí na pós, de repente, é tipo o mínimo. Tipo, você não foi para fora ainda? Como assim você não foi para fora? E tem uma coisa também, que você falou que tem os auxílios, mas que eles não pagam tudo. Só que isso não é bem verdade, né? Tem a FAPESP, por exemplo. Se você tem bolsa FAPESP, a FAPESP paga tudo. Mas quem consegue bolsa FAPESP? Você precisa de um currículo excelente, você não pode ter nenhuma reprovação. E isso acaba também ficando concentrado nas mãos das pessoas que tiveram mais oportunidade, tem tempo de estudar, que não precisa trabalhar. Então, mesmo tendo outros mecanismos, esses mecanismos estão trancados atrás de outras portas. E é tipo, falando assim, grosso modo, não dá pra ter essa dimensão, né? Porque são muitos níveis. Tem a questão da mentalidade, tem a questão do atraso, porque você tem que correr atrás daquilo que você perdeu de oportunidade antes. E tem outras questões também que tangenciam isso, que quando a gente fala assim, né, meio levianamente, parece aquela questão, não, mas só a pessoa se esforçar um pouco aqui. É justo. Durante a graduação, que uma pessoa tem o feriado, ela vai viajar com a família no final de semana, aproveitar, descansar, vai ter condições mentais, vai ter lazer, e o outro tem que ficar se ferrando de estudar. Existem tantos níveis que tudo isso é tão injusto que a gente podia ficar o resto da vida falando disso aqui. Então, existe também aquela situação em que a pessoa vai trabalhar no final de semana enquanto a outra estuda. Só que a situação em que essa aqui está estudando alguns finais de semana, em outros ela está descansando, enquanto a que trabalhou está estudando. Então, como é que é a carga de levar isso pra frente dessas duas pessoas? Por que um tem direito de descansar e o outro não tem direito de descansar? Entendem? Então, tipo, isso é uma coisa também pra gente questionar. Então, essa pessoa que tem que se esforçar mais, mas é só se esforçar mais. É só mesmo? Quando a gente fala é só se esforçar mais, a gente tá negando o direito dessa pessoa de ter lazer e ter descanso, que também é um direito humano. E isso são coisas, assim, que passam despercebidas, que as pessoas ficam tipo, mas... Não, sobrou aí esse final de semana. Sobrou, mas sobrou igual pra todo mundo? Não sobrou. Não é assim que isso funciona, né? E outra questão também interessante que eu descobri na pós-graduação é que a tecnologia, o acesso à tecnologia também é um desnivelador muito grande. Na pandemia isso ficou escancarado por várias questões, né? Mas eu já tinha sentido isso durante a graduação antes. Quando eu me mudei para Botucatu para fazer a graduação, eu trouxe um computador de mesa, porque era o computador que tinha na minha casa. E tinha na minha casa porque o namorado da minha irmã era dono da Lan House e quando ele fechou a Lan House, ele deixou um computador em casa pra gente usar. Esse era o computador que a gente tinha, o primeiro computador que a gente teve. E aí, beleza. Depois, esse computador foi trocado por um computador que o chefe da minha irmã deu pra ela, né? E aí, eu trouxe esse computador quando eu vim pra cá, porque eu precisava estudar. E eu trouxe ele em várias bolsas diferentes. Eu trouxe a CPU em uma, o monitor na outra e tudo mais e tal. E aí, era engraçadíssimo, porque eu trouxe o computador desse jeito porque eu não tinha mala. Eu não tinha uma mala de viagem. Porque, pasme, a minha família não viajava. E aí eu não tinha mala de viagem, tinha que trazer o computador. Aí todo mundo que me dava carona ou que me encontrava via que eu tava levando um computador e eles ficavam tipo... Nossa, mas por que você tá trazendo esse computador de mesa? Não era mais fácil trazer um notebook? E na época, eu tinha vergonha de falar realmente, tipo, eu não tenho notebook.
Não é todo mundo que tem condições de ter um notebook. E eu ficava tipo, não, eu prefiro, eu acho melhor e tal. E dava umas desculpas, assim, né? E isso é outra coisa que eu enfrentei muito quando eu entrei na graduação, que era ter vergonha de falar que eu não tinha acesso às coisas, que eu não fiz as coisas, por que eu tava fazendo uma coisa ou outra, porque sempre é um constrangimento. E isso também é uma coisa que torna tudo muito ruim, né? Você não tem ali um momento de lazer que você tá tranquilo. É tipo, você tá lá, assim, se divertindo, e aí do nada, aquele momento que, pá, você lembra que você é pobre por causa de alguma coisa que alguém falou, alguma pergunta que alguém faz, e você tem que disfarçar, sabe? E isso de eu ter um computador de mesa foi um problema durante meu primeiro ano de graduação inteiro. Porque às vezes a gente tinha aulas que acabavam de manhã, a aula terminava, né? Sobrava muito tempo, a aula terminava 10 horas, a próxima aula era 2 da tarde. Aí sobravam 4 horas, né, pra fazer coisas. E aí todo mundo pegava seus notebooks, estudava pra matéria com suas anotações, pegava os arquivos que tinha que fazer e tudo mais, e eu não tinha um computador à minha disposição. E aí isso me atrasava muito, porque tudo que eu tinha que fazer eu deixava pra fazer em casa. Porque na biblioteca tem computadores, mas uma quantidade limitadíssima, e sempre estavam ocupados, então eu tinha que ficar, tipo, e aí o pessoal falava, por que você não vai adiantando as coisas do trabalho? E eu, tipo, é porque agora eu tô fazendo outra coisa. Mas não, é porque eu não tinha como. E isso fazia com que eu perdesse muito tempo, né? E depois eu consegui um notebook, porque meu padrasto, ele fez um trabalho que ele foi pago com um notebook, porque ele é pedreiro e aí ele deu esse notebook pra mim. E aí, a partir do meu segundo ano, eu tive esse notebook, né? E apesar disso, né, mesmo quando as pessoas têm acesso ao equipamento, às vezes a interface do equipamento também é um problema. Porque às vezes é um computador lento, é um computador que não roda todo o programa. O Arthur que faz programação, ele sabe. Porque algumas coisas requerem, né, poder de processamento, e aí tem gente que vai fazer em casa, vai pegar o bagulho, rodar no final de semana, ficar em casa tranquilo, e tem gente que tem que dormir no laboratório para usar o computador de lá. E, às vezes, tem outro problema também, que é a falta de familiaridade. Tem gente que tem acesso à tecnologia, a computador, a celular desde criança. E tem gente que começou a ter esse acesso depois. Então, você vê gente hoje com 20, 30 anos que parece um idoso mexendo no computador, porque a pessoa não teve a oportunidade de aprender. Então, às vezes, sei lá, nossa, ganhou de presente um sorteio, alguma coisa, ganhou um computador, ainda tem outra barreira para passar, que é conseguir usar um computador. Que a gente toma isso como normal, uma ferramenta do dia a dia, as pessoas que usam, mas tem gente que não sabe usar, que não tem conceitos simples. E isso dificulta também, isso é outra barreira que também é causada pela desigualdade e falta de oportunidades. Exatamente. Celular também, eu tive um problema muito sério com o celular quando eu entrei na graduação. O pessoal tirava foto da lousa, acessava as coisas durante a aula rapidamente, acessava artigo, meu celular mal abria o Zap na época. Porque eu viajando pra Botucatu, no meio do caminho da primeira carona que eu vim pra morar aqui, meu celular quebrou. E aí eu troquei por um celular muito pior, que mal tinha funções, celular muito antigo, e eu fiquei com esse celular durante um tempo. E isso também é uma questão, né? Tipo, a facilidade com que a pessoa acessa. Vou abrir um artigo. Pra alguns é um negócio muito simples. Pra outros é tipo, eu tenho que esperar chegar em casa, eu tenho que esperar o meu computador funcionar pra ir lá e procurar, e aí eu já não tô mais na situação em que era relevante ter esse artigo. Então, tudo isso são coisas que quebram acesso, que quebram ritmo, né? Então, é muito difícil você pegar ritmo com todas essas questões e todas essas dificuldades, né, que vão surgindo. Isso são coisas que é importante a gente falar, que antigamente eu não falava tanto, só que quando passa um certo tempo que você tá dentro do ambiente acadêmico, que você vai vendo que esse negócio não passa, que esse negócio não se supera e que você tem que sempre tá se provando de alguma forma, tá correndo atrás de uma coisa que você sempre tá com essa sensação de atraso, isso é uma coisa que vai me deixando muito frustrada. E é uma coisa que a gente tem que falar, porque a gente tem que repensar como a universidade consegue estabelecer formas de avaliar o estudante. Você vai avaliar o currículo do estudante? O currículo, uma bela parcela dele, pode ser comprada. O que nesse currículo você vai estar avaliando? Sabe? O que esse currículo diz de verdade? Beleza, ele faz... essa pessoa teve contato com isso e isso, ela teve essas habilidades.
Mas, puxa, essa outra aqui, ela não deixou de ter essas habilidades por alguma outra razão? Como é que a gente consegue fazer isso de uma forma justa? Ou melhor, como é que a gente consegue fazer de uma forma que tenha oportunidade para todo mundo também? Mas aí eu não sei se é uma questão de mudar a forma como avalia, porque beleza, é injusto que algumas pessoas conseguem comprar, mas as pessoas conseguem comprar ferramentas que de fato precisam para os cargos. E essas ferramentas ainda são necessárias. Sim. Então é ruim você mexer na forma como elas são avaliadas. Eu acho que o que tem que ser feito é algo que já está sendo feito aos poucos, que é tentar tornar a universidade o espaço onde vai fornecer oportunidades para essas pessoas. Então, por exemplo, inglês, que é uma barreira enorme para você, muita coisa na universidade. Aos poucos, tem cursos aqui dentro que são oferecidos, parceria com escolas de idiomas. Ainda é difícil, ainda é ruim, mas está acontecendo. Há 10 anos atrás, não tinha nada, não tinha nem o desconto. E é uma coisa que a gente não pensa tanto sobre, porque a gente chega aqui e pensa, a gente vê as injustiças acontecendo e pensa, poxa, que injusta essas injustiças. Só que tá tendo melhora, sabe? Se você pega as universidades públicas nos anos 2000, não tinha cota, não tinha permanência, não tinha moradia, não tinha nada. Isso aí, muito legal. Vamos contornar colocando na universidade. Errado. Como que o cidadão vai entrar num curso aos 18 anos, vai começar a aprender o inglês aos 18, tendo que aprender todo o resto da faculdade pra competir com um cara que tá numa escola de inglês desde os 3 anos de idade? Sim. Um cara que fala inglês igual um nativo. Embora a faculdade tente, a faculdade não é capaz de reverter isso dessa forma. Então, existem muitos outros problemas estruturais que a gente precisa pensar antes. Porque, realmente, para quem tá fazendo uma análise simples, a universidade vai oferecer o curso. Tem que oferecer? Tá certo. Só que ainda não pareia. Porque esse estudante que fez esses 4 anos de inglês, se ele conseguir ficar no inglês e na graduação, ele vai terminar a faculdade num nível ali, dependendo do contato que ele teve antes, ele termina no nível B1. E o outro filho da puta já fez intercâmbio. O outro filho da puta já entrou aqui tendo morado fora. Sim, e isso é muito ruim, porque as injustiças, apesar de ter um monte de medidas que a universidade está tentando fazer para contornar isso, infelizmente a injustiça social, a desigualdade social não começa e nem termina na universidade. Exato. Então... Por isso eu acho que devia se parar de premiar coisas que estão tão intimamente relacionadas com a injustiça social. Sim, com certeza. Então, por exemplo, um avaliador, um professor que vai receber um aluno, ele não devia pensar, você já saiu do país? Que legal, eu vou escolher esse que saiu do país, porque esse outro tem um currículo tão bom, mas ele não saiu. Isso não é justo. Sim. Porque ferramentas que vão possibilitar ele fazer aquele trabalho é uma coisa. Outra coisa é isso que eles fazem. E essa disparidade é uma coisa que se mantém em muitos níveis. Inclusive, falando em disparidade, o currículo é uma mentira terrível. É uma mentira assombrosa. Porque eu vejo currículo de pessoas cheio de coisas e eu tive a experiência de ver essas pessoas fazendo essas coisas. E uma coisa é você fazer de verdade e outra coisa é você tá lá pra ganhar um certificado e uma comprovação. E, em média, é isso que a gente vê em currículo. Esse cara, ele tava lá, então ele tem um certificado. Mas ele fez acontecer, ele aprendeu, ele depreendeu, isso valeu de verdade? Esse projeto funciona? Em que nível ele contribuiu ou não para isso que tá acontecendo? Em que ponto ele foi premiado por alguma outra razão? Inclusive, a gente falou muito disso no Puto Acaso também, o episódio final do ano passado, recomendo muito que todo mundo veja. A gente falou muito sobre isso, da questão de como o currículo é uma métrica ruim, porque às vezes o cara dá sorte de cair com um orientador que é bom, que vai dar a bolsa que ele precisa. E mesmo... Isso não quer dizer que ele é melhor. E mesmo assim, eu acho que, longe de passar pano para essas escolhas dos orientadores, mas o buraco é mais embaixo. Se o problema acabasse aí, fosse culpa dos orientadores, dos professores que tomam essas decisões, tava fácil de resolver, mas não é. É tipo, o currículo os orientadores também são avaliados pelos currículos deles e eles precisam ter bolsa, precisam ter produtividade, precisam publicar muito, precisam publicar em revistas internacionais.
Então, na hora que eles vão escolher os alunos, eles também estão escolhendo pensando, nossa, eu preciso do meu currículo para eu conseguir manter o que eu estou fazendo aqui e poder ser avaliado, e poder conseguir outras oportunidades e poder conseguir bolsa. Quando o aluno vai receber bolsa, eles olham o currículo do professor. E às vezes, isso já aconteceu aqui a gente já viu isso, professores que têm a bolsa do aluno recusada, com o aluno tendo um currículo excelente e o professor não tem. E aí é recusado. Então... Que foi o que a gente falou no Puto Acaso. Exatamente, que exatamente. O orientador, a sorte de você cair com um orientador bom pesa mais do que o que você de fato faz. Isso também tá errado. Exatamente. E aí o buraco é muito mais embaixo. A área acadêmica tem esse problema e tá extremamente arraigado na área acadêmica. Até a forma como revistas escolhem para as coisas publicarem, que a gente também falou no Puta Casa, então vamos lá ver para se informar sobre isso. E é isso. Mas eu inclusive, outra coisa que acontece, né? Muitos laboratórios funcionam assim. Alguém pega, monta a linha principal de projeto de pesquisa, trabalha muito, faz toda a parte pesada do experimental, geralmente com animais principalmente, que você tem uma fase longa com animais. E essa pessoa que fez toda essa fase com animais, ela vai coletando lá os tecidos, só que ela pode coletar mais tecidos do que ela precisa para ser analisado por outras pessoas. E ela vai e faz isso, beleza? Aí coletou vários tecidos, outras pessoas chegam e analisam esses tecidos, e aí no momento final, todo mundo vai sair como se tivesse pensado o projeto e feito aquele grande trabalho no começo. Mas não foi todo mundo que fez. Foi um ou dois ali. Isso não é diferenciado curricularmente. Então, entre os alunos de pós-graduação, existe essa diferença que é, tipo, o trabalho invisível do pós-graduando que o orientador escolheu pra ser prejudicado. Porque você gasta seu tempo, você gasta seu empenho, você gasta tudo isso, e aí no final todo mundo colhe isso junto. E há muito pouco reconhecimento nesse sentido. Porque a área acadêmica tem vários problemas, e é isso aí que acontece. Então, tipo, como é que a gente sabe que etapas ou não que esse estudante fez, o que ele dominou ou não daquela técnica, a gente não sabe. Às vezes o cara só apresenta bem e fica por isso. E assim, em quesito de soluções, de como isso pode começar a ser contornado, eu acho que assim, esse negócio que eu falei de tipo, a universidade já tá caminhando na direção de algo melhor, já tá fazendo coisas hoje que são melhores do que eram 10 anos atrás, pelo amor de Deus, não entendam isso como algo inevitável, algo que tá acontecendo, consequências dos tempos. Não é. Essas mudanças estão ali porque alguém foi lá e lutou para essas mudanças estarem ali. Alguém foi lá e mostrou, nossa, nós alunos estamos sofrendo isso, isso e isso, e a gente precisa disso, disso e disso. Então, esse tipo de discussão, esse tipo de debate, levar os problemas para as pessoas que podem ouvi-los e podem fazer algo sobre, é fundamental. E eleger pessoas que tenham tido experiências similares e que consigam resolver isso. Então, por exemplo, ter um diretor, um vice-diretor, cargos públicos aqui dentro da universidade de pessoas que têm essas experiências, que já foram alunos e já precisaram de permanência, já precisaram, né, desses auxílios e não tiveram, são professores, são pessoas que podem ir lá e tornar isso uma pauta, que tem o poder de mudar isso. Então, nós como alunos participarmos disso, fazer esse debate, fazer essas questões chegarem no ouvido dessas pessoas, é muito melhor. É uma coisa que faz com que essas mudanças continuem acontecendo. E esse é um dos motivos pelos quais a gente veio aqui hoje reclamar pra vocês. Inclusive, uma informação engraçada, antes da gente começar a gravar, o Arthur falou, seria legal, né, se a gente conseguisse falar da parte das melhorias e tal, pro episódio chamar Dias de Glória, porque o anterior foi Dias de Luta. E eu falei, a gente não só não vai conseguir, como inclusive eu vou citar isso no final. Porque a gente ainda não chegou em nenhum dia de glória. Por enquanto é só dias de luta. Porque mesmo quando você consegue, beleza, você fez a graduação, no momento do seu mestrado, do seu doutorado, você continua sentindo o impacto disso, você continua sentindo a carga disso. E não tá certo, e não é justo. E é uma porcaria. Então é isso, é continuar lutando aí, continuar defendendo as coisas, continuar oportunizando, continuar alertando. E mais do que tudo,
fazendo as pessoas pensarem em como são esses momentos para essas pessoas para gerar mais acolhimento. Porque eu lembro que no começo da minha graduação era muito sensação de estranheza. Tipo, as pessoas, nossa, mas você não tá com fome, não? Você não vai querer lanche? Eu, não, imagina, não tô com fome. Não sou assim de ficar comendo, não. Mano, gente, pelo amor de Deus. Tem gente que deve pensar até hoje que fígado é a minha comida favorita. Foda. Ai, gente, enfim, e é importante ter essa sensibilidade, trabalhar essa sensibilidade da forma que for possível e tentar pensar quando a gente tá fazendo alguma coisa, quando a gente tem poder de escolher alguma coisa, até que ponto a gente tá escolhendo uma coisa por privilégios e até que ponto a gente tá escolhendo uma coisa pelo que faz sentido, né, ser escolhido. Porque o exemplo que eu dei, esse aluno aqui já foi pra fora, prefiro ele porque vai ser mais fácil, já tá familiarizado do que o outro. Tipo, pô, o outro não ter ido pra fora impede ele de ir pra fora? Não impede, não faz sentido. E por que que isso acontece? Sabe? Então são coisas assim. São coisas que quando a gente para pra refletir um segundo, a gente vê que não tem que nem porquê. E que a ciência, né, a área acadêmica, ela devia estar muito mais pautada em como essa pessoa é capaz de aplicar raciocínio científico. O quanto ela consegue pensar crítica e cientificamente. E socialmente também, né? Muito mais do que qualquer outra coisa. Então, esses currículos são extremamente enviesados. E isso é uma coisa que... Isso é uma dor de cotovelo que eu sinto, porque eu entro nas coisas e eu faço muito dentro das coisas e eu vejo gente que não tá. E o peso no final é o mesmo. E é duro a gente batalhar guerras que ninguém sabe. E isso é uma coisa ruim, porque nós, como seres sociais, a gente gosta de justiça. As pessoas, em geral, né, quem está tudo normal, costuma ter um mínimo senso de justiça perante as coisas. As pessoas gostam de ser apreciadas, as pessoas gostam de criar relações, e a diferença socioeconômica é uma barreira para tudo isso. Porque não tem como haver justiça justiça de escolha de processo seletivo enquanto houver desigualdade. Não tem como você conseguir interagir socialmente na sua condição se você tentar esconder ela de alguma forma, se não houver uma compreensão do seu entorno, do que tá ou não dentro do que você pode fazer ali. Então, tudo isso são coisas que impactam e que a gente precisa refletir e precisa discutir e precisa colocar as claras. E é um negócio que, às vezes, me deixa muito frustrada, apesar de eu amar apaixonadamente a área acadêmica. Tem momentos que eu olho pra isso e penso, mano, é duro tá num lugar em que essa desigualdade é tão escancarada. Em outro lugar, talvez não fosse assim. Não sei em que lugar não seria, mas eu não deixo de me perguntar se em outro lugar não seria mais fácil, se em outro lugar não seria menos aberto isso que acontece, sabe? E é isso. Fica aí essa reflexão. Reflitam. E que venham os dias de glória, só pra gente poder dar o título. E que venham os dias de glória. E é isso. Obrigada a todo mundo que acompanha até o final. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se gostou, compartilha. Se discordou, desce a lenha na gente aí no comentário. Fala tudo, discorda. Conta aí da sua história, de como você teve todo o privilégio, mas que também não é assim que funciona. Conta lá. A gente adoraria, já que isso aqui tudo é um delírio. Ia ser ótimo. E é isso aí. Falou. Tchau, tchau. E foi isso. Muito obrigado por nos ouvir. Siga a gente nas redes sociais para não perder o próximo episódio. Nós estamos no Instagram, no @poracaso.cast. Te vejo na próxima.